Agradecer a presença de todos, quem também está nos acompanhando pelas redes sociais. Convido-os a abrir no livro de Salmos 57. Hoje nós vamos falar de um assunto singular, uma história singular de Davi. Davi na caverna. Assim como nós, Davi, ele foi um homem que enfrentou momentos de solidão, buscando refúgio em Deus em meio às sombras das adversidades. Jesus chegou a nos instruir sobre orar em secreto, a nos conectar com o Pai em celestial, num lugar íntimo de coração, lá em Mateus 6:6. E hoje, se assim Deus nos permitir, nós vamos mergulhar nessa profunda relação entre Deus e o indivíduo. Nós vamos explorar a experiência de Davi naquela caverna e como aquela experiência ela pode ecoar em nossa jornada espiritual. Os irmãos lembram-se quem foi Davi? Foi um jovem pastor, ungido pelo profeta Samuel como o próximo rei de Israel, após Deus rejeitar Saul devido à desobediência dele. E por causa disso, nós vemos toda a história que Saul, um homem que foi movido pelo ciúme, pelo medo de perder o trono, o que ele começou a fazer? Começou a perseguir Davi. E uma perseguição implacável. E Davi, então, ele encontrou refúgio em uma caverna, fugindo da ira de Saul e buscando uma proteção divina. E essa jornada de perseguição e refúgio na caverna é um testemunho da fidelidade de Davi a Deus, da sua confiança, né, na proteção de Deus. Nós vamos ver em todo o cenário, dividir a nossa mensagem em cenários. Primeiramente, nós vemos que Davi ele estava escondido em uma caverna. Eu vou fazer uma breve introdução. Nós vemos que Davi ele escreveu 2 salmos sobre a sua experiência na caverna. O Salmo 57 e o Salmo 142, para quem quiser depois ler. Hoje nós vamos nos aprofundar no Salmo 57. O título deste salmo, se os irmãos olharem, se estiverem na Bíblia dos irmãos, está vendo que está escrito bem pequeno em cima? Para o músico mor, né? Alta, chet, mitão de Davi, quando fugia de diante de Saul na caverna. Então, para quem foi direcionado esse salmo? Para o diretor de música, músico mor. Então, embora o salmo registre que Davi ele clamou a Deus daquela caverna, nós vamos ver que mais tarde este mesmo salmo ele foi colocado na mão do líder musical de Israel para que ele pudesse ensinar ao povo de Deus a como cantá-lo, a como cantar esse salmo. Então nós vemos que foi um salmo que foi direcionado ao músico-chefe ou ao mestre de coro. Nós vemos aqui a partir desse momento que Davi estava ensinando Israel a cantar. E é importante notar também, para quem quiser marcar, nós não vamos lá agora, que em 1 Crônicas 2:35, indica que foi anos depois que Davi, como rei, ele forneceu instrumentos, Davi forneceu instrumentos musicais a 4.000 levitas para que eles pudessem louvar ao Senhor, assim quando era rei. O que nós podemos aprender dessa breve introdução que nós vamos ainda continuar? Que Deus ele quer que o seu povo cante. Que cante sobre ele, que cante para ele, que cante sobre o seu relacionamento com o seu povo. Amém? E tudo isso para a glória do seu nome, para a glória do nosso Senhor. E ainda, de acordo com esse título, nós vemos que esse salmo ele deveria ser cantado ao som de Al-Tashert. O que significa isso? Na tradução seria ao som de não destrua. Era uma melodia que se chamava não destrua, de não destruir mesmo. Então, era aparentemente essa melodia que deveria ser acompanhada ao ser cantado esse salmo. É um título e tanto.
Esta frase, não destrua, ela inclusive poderia ser usada para um ditado ou um provérbio popular. Esse provérbio refletia o que diria, por exemplo, um vinhateiro, quando os primeiros cachos da estação fossem ruins. Então eles diziam, não destrua, pois mesmo que ainda não tenha produzido, a videira contém bênção de vida. Então, espere um pouco mais. Isso certamente, irmãos, explica o que Davi fez. Por quê? Porque embora Saul estivesse tentando matar Davi, quando Davi teve a oportunidade de retribuir, o que Davi fez? Não matou. Não destruiu, não o fez. Ele se recusou a matar o ungido de Deus, era o rei Saul. Então não destrua. Poderíamos dizer, o que Deus ressuscitou, Deus vai derrubar no seu tempo. É o que nós aprendemos da história. E ainda fala nesse mesmo título de mitão, que essa é uma palavra que pode ser traduzida como cobrir, cobrir dos lábios. Então esse título poderia ser traduzido como uma oração silenciosa. Ao mesmo tempo, uma música que deveria ser cantada ao som da melodia de não destrua, e também poderia ser traduzida como se fosse uma oração silenciosa. E depois fala que Davi fugia diante de Saul na caverna. Qual caverna? Por quê? 1 Samuel menciona pelo menos 2 cavernas onde Davi ele se escondeu de Saul. Vamos ver. 1 Samuel 22, 1 e 2. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com eles uns 400 homens. Então aqui nós vemos que ele estava na caverna de Adulão. 1 Samuel 24, 1 e 3, nós vemos também dizer, e sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe dizendo, eis que Davi está no deserto de En-Gedi, e então tomou Saul 3.000 homens, escolhido dentre de todos Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre os cumes das penhas das cabras montesas. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna. E nela entrou Saul, a cobrir seus pés. E Davi e os seus homens estavam no fundo da caverna. Onde estava essa caverna? En-Gedi, no deserto de En-Gedi. Então, assim, tanto em 1 Samuel 22, Davi entrou na caverna de Adulão, enquanto em 1 Samuel ele se escondeu nessa caverna de En-Gedi. Então, nós não temos certeza de qual experiência na caverna levou Davi a escrever o Salmo 57. Mas nós vamos agora começar a tratar do assunto propriamente dito desse salmo. Irmãos, muitas vezes quando nós entramos em uma caverna, nós temos a tendência de ter atitudes egocêntricas, de ficar egocêntrico. Por que eu digo isso? Quando nós estamos passando em situações difíceis, a maioria das vezes nós temos a tendência de falar o quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por que logo comigo? O que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz, Senhor, para merecer isso? Logo eu. Quando é que eu vou sair dessa situação? Quando vou sair disso? Então é uma situação de egocentrismo. Você não precisa estar numa caverna para ser ou para estar dessa forma, egocêntrico, para agir de forma egocêntrica. Uma cama de hospital, por exemplo, pode parecer uma caverna, não é verdade? Uma cama de hospital pode parecer uma caverna. O mesmo acontece, por exemplo,
num trabalho com um chefe difícil, de se lidar, de agradar. O mesmo pode acontecer também com um casamento difícil. Quando você se sente cercado por dificuldades, por decepções, é fácil se concentrar em si mesmo. Concorda? É fácil você se concentrar em você mesmo e olhar muito para você. Mas saiba disso. Quando você estiver em uma caverna, você tem a oportunidade maravilhosa de fazer o que Davi fez. E o que ele fez? Em vez de olhar para dentro de si mesmo, em vez de olhar para si, para dentro de si mesmo, de se tornar autoconsumido, que é a chamada autocomiseração, no Salmo 57, Davi, com a ajuda de Deus, ele escolheu olhar para fora. Ele olhou em 4 direções, nós vamos ver. A primeira direção é que Davi olhou para cima. Nós vamos ver que todo esse Salmo 57 de Davi, ele é centrado em Deus. Davi, ele se refere a Deus pelo menos umas 21 vezes neste Salmo. Seja por nome, seja por pronome. E o primeiro movimento dos Salmos é focado em Deus. E olha só, Davi, ele está numa caverna, mas em vez de olhar para dentro, ele escolhe olhar para cima. E ao fazer isso, ele expressa 2 coisas. Versos 1 de Salmo 57. A expressão de Davi é: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim. Porque a minha alma confia em ti. E à sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Então, as primeiras palavras que saem dos lábios de Davi são para pedir misericórdia a Deus. As primeiras palavras que saem dos lábios de Davi são essas: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim. Ele não pede a Deus que o trate como ele acha que merece ser tratado, ou como ele não pede para que Deus haja com ele conforme ele quer. Na verdade, Davi, ele sabe o que ele mais precisa. E o que ele mais precisa é da misericórdia de Deus. Além disso, observe que embora Davi ele esteja em uma caverna que ele entrou em busca de proteção contra Saul e contra os seus exércitos, suas forças, não é na caverna que Davi deposita a sua confiança. Não é. Estou aqui, seguro e vou ficar aqui. Pelo contrário, ele encontra a sua verdadeira segurança sob a sombra das asas de Deus. Um certo pregador ofereceu uma imagem desse salmo e ele diz: o falcão voa pelo céu, mas isso não é um mal para os pintinhos quando eles estão agarrados e alinhados sob a proteção das asas da galinha. Então Davi declara: eu me refugiarei lá. Até que a tempestade passe, vou encontrar refúgio às sombras das asas de Deus. Então não perca de vista que Davi ele afirma que a tempestade ela vai passar, e até que isso aconteça, ele vai encontrar essa proteção de Deus. E depois de clamar por misericórdia no versos 1, nós vemos que ele clama a Deus no versos 2 e 3. E ele diz: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará desde os céus. E o que ele vai fazer, irmãos? E me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. E o que é a verdade sobre Deus? Davi aqui ele nos conta várias verdades. Primeiro, ele se refere a Deus como Deus Altíssimo. Se refere a Deus como Deus Altíssimo, usando o nome que Abraão usou quando ele derrotou o exército do leste.
quando você clama a Deus, tenha sempre isso em mente. Não há ninguém mais alto. Não há ninguém mais alto. Mas Deus, ele não está apenas lá em cima. Ele também está pessoalmente envolvido em nossas vidas. Ele tem um propósito para mim, tem um propósito para Davi, assim como mesmo Davi diz. Ele quem cumpre o seu propósito em mim. Irmãos, quando nós lemos, nós temos que ouvir a convicção na voz de Davi. Deus, ele tem um propósito para a minha vida, Davi dizendo, e nem Saul, nem o seu exército, nem ninguém pode impedir que Deus cumpra o seu bom propósito em minha vida. E além do mais, nós vemos que Deus intervém na nossa vida. Como? Olha no versículo 3. Davi diz que Deus envia do céu a sua misericórdia e a sua verdade. Então, o seu amor, irmãos, é enviado desde o céu, e a sua fidelidade. Nós vemos que o nosso Senhor sempre tem o nosso bem em mente. E Ele fornece o que é necessário para que isso aconteça. E o melhor, Deus é confiável. Por isso que Ele nos envia a sua verdade. Ele é confiável. Ele é totalmente confiável, porque Ele sempre nos dá exatamente o que precisamos, quando precisamos. Sempre. E Ele faz isso, diz Davi, para salvar-nos, para repreender os nossos perseguidores. E o que você deve fazer quando você estiver em uma caverna? Tal como Davi. A primeira coisa que nós precisamos fazer é olhar para cima. Não se tornar focado internamente em nós, em nossa vida, no eu, mas ir já em direção à vertical. Pedir a Deus por misericórdia, clamar a Ele reconhecendo a verdade sobre Ele. Que Ele é fiel, que Ele é amoroso, que Ele tem um bom plano para a sua vida e que Ele vai realizar esse plano em sua vida. E o que Davi fez? A seguinte. Davi, ele olhou não apenas para o alto, ele olhou em volta. Olha lá no verso 4. E isso é importante, porque, irmãos, quando nós enfrentamos problemas, a primeira coisa que nós precisamos fazer, como nós vimos, é olhar para cima. Mas a razão pela qual nós olhamos para cima não é para escapar da nossa realidade. Não é. Nós vivemos em um mundo real. Concorda? Nós vivemos em um mundo real. Então a presença de Deus, ela faz diferença no mundo real. Nós temos que ter a convicção disso. Então depois de levantar os olhos, Davi ele começou a olhar em volta. E o que ele viu? 3 coisas chamou a atenção dele. Primeiro, ele vê o quê? O seu inimigo. Davi ele vê o seu inimigo. E ele diz, a minha alma está entre leões e eu estou entre aqueles que estão abrasados, né? Filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas e a sua língua espada afiada. Então Davi aqui ele compara o seu exército, o exército de Saul, e Saul, na verdade, o seu exército como leões ferozes. E Davi ele chegou a usar essa mesma linguagem lá em Salmo 7:2, onde ele fala, livra-me de todos os que me perseguem, ou eles me despedaçarão como um leão. Então, mas não é apenas o perigo físico que Davi ele sente neste momento, retornando lá no verso 4. É a calúnia das suas línguas. Lembre-se, Saul ele estava espalhando o quê? Mentiras. Mentiras horríveis sobre Davi para convencer os cidadãos de Israel a ajudá-lo na captura de Davi. Eles têm língua como lanças, flechas e espadas, diz Davi. O inimigo. Irmãos, homens maliciosos,
carregam um arsenal inteiro em suas bocas. É exatamente isso que Davi está falando. Homens maliciosos carregam um arsenal inteiro em suas bocas. Homens que não têm bocas inofensivas, cujos dentes moem a própria comida como um moinho, mas as suas mandíbulas são travessas como se cada dente fosse um dardo ou uma flecha. São dentes que não são molares, porque são todos dentes caninos. Natureza canina, leonina, diabólica. Quanto ao membro ocupado, que é a língua, no caso do malicioso, ela é como uma espada de 2 gumes, afiada, cortante e mortal. Então, quando Davi ele olhou ao seu redor para avaliar sua situação, foi isso que primeiramente ele viu. Ele viu um inimigo cruel, que o lembrou de um leão quando ele enfrentou, quando era menino, protegendo o seu rebanho. Só que exceto que este leão, agora que ele diz, sabia falar. E o que saía da sua boca estava arruinando a sua reputação. E nesse ponto, Davi ele viu outra coisa, mas agora não pela vista, mas pela fé. E olha o que ele viu no verso 5. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus. Seja a tua glória sobre toda a terra. Isso é uma oração de fé. Seja exaltado, diz Davi. Deus é exaltado no céu. Mas Davi ele está dizendo, ó Deus, seja o que você é. Seja o que você é. Seja exaltado. Ser exaltado acima dos céus. Então Davi quer que Deus assuma o centro do palco. Quer que Deus assuma o lugar mais alto na casa do universo. E então ele diz, deixa a sua glória estar sobre toda a terra. E a glória aqui significa atribuir um alto status a uma pessoa. Então, na sua raiz, significa um status pesado. É como se nós, por exemplo, estivéssemos falando ou discutindo sobre algo, algum assunto, você dissesse, nossa, isso é pesado, né? É difícil de ser entendido. É pesado de se entender. Isso poderia significar que nós estamos tendo problemas em entender, em compreender algo. Mas nós podemos usar essa frase justamente para deixar gravado em nossas mentes. Nós precisamos levar a sério. Deus, ele é glorificado quando ele é levado a sério. Deus é glorificado quando a sua reputação ela é mantida. Quando a sua honra é reconhecida. É exatamente por isso que Davi clama nessa. Ele diz, ó Deus, deixa a sua glória, deixa o seu peso, deixa o seu significado estar sobre toda a terra. E não apenas isso, mas que você seja levado na caverna. E ele diz, não apenas neste país de Israel, mas aonde? A todas as pessoas e lugares do planeta Terra. Que você tenha esse peso. Na verdade, Davi ele vai repetir o versículo 7, lá no versos 11. E nós vamos dizer mais sobre isso lá na frente. Mas vamos observar agora a perspectiva de Davi, como que ela começa a mudar. Que vai mudando a sua perspectiva. Que ele então não está mais pensando nas quatro paredes da sua caverna. Ele está pensando além das suas circunstâncias, irmãos. Isso é muito importante. Está pensando além das suas circunstâncias. Ele está pensando no que ele quer que Deus faça. Não por Davi, não por ele, mas por Deus. E não apenas na sua caverna, mas ele diz, mas em toda a terra. Em toda a terra. Faça o que lhe trará, ele dizendo, faça o que lhe trará glória em toda a terra. Irmãos, que diferença faz quando nós tiramos os olhos de nós mesmos? Começamos a contemplar a glória de Deus. Que diferença.
a luta quase que desapareceu para Davi ali naquele momento, porque ele já não estava pensando mais nisso. Enquanto Davi ele continua olhando ao seu redor, ele vê uma outra coisa no verso 6. E aqui achei interessante, ele vê o tiro saindo pela culatra. Por quê? Ele vê o tiro pela culatra do inimigo. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida, cavaram uma cova diante de mim, porém eles mesmos caíram no meio dela. Olha, foi exatamente isso que aconteceu na caverna de En-Gedi, lembra-se? Saul ele estava caçando Davi, cavando um buraco para ele, por assim dizer. Mas quem caiu na cova? Saul. Saul acabou caindo na cova ao entrar na caverna. E sem saber que Davi estava lá. E se não fosse pela misericórdia de Davi, Saul teria morrido naquele local. Então, irmãos, nós vemos que primeiro Davi olhou para cima, em seguida ele olhou em volta, e depois Davi passa a olhar para frente. Verso 7 ao 10. Ele diz: preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. Cantarei e darei louvores. Desperta, glória minha. Despertai, saltério e harpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos. Eu te cantarei entre as nações. Pois a tua misericórdia é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens. Até as nuvens. Irmãos, observem os verbos no futuro aqui. Eu cantarei. Eu despertarei. Eu te louvarei. E assim por diante. Embora Davi ele esteja em uma caverna, o que ele estava fazendo? Fazendo planos para o futuro. Ele estava olhando para frente, fazendo planos para o futuro. Ele está olhando para frente e nós vamos dar uma olhada cuidadosa em 4 atividades que foram mencionadas por Davi aqui. No verso 7, voltando, nós vemos que Davi ele fez o quê? Ele preparou seu coração. Preparou seu coração. Nós poderíamos esperar que Davi dissesse: meu coração está tremendo de medo. Está tremendo. Mas não. Ele diz: meu coração está parado, Senhor. E ele repete: meu coração está preparado, Senhor. O coração de Davi estava estável, irmãos. Coração estável, preparado. E então Davi resolveu algo no início da sua vida. Primeiro, que a vida era sobre Deus e não sobre si mesmo. Mas sobre Deus. Pergunta a cada um de nós: já resolvemos esse problema em nossas vidas? Até que o façamos, isto é, até que nós de fato o resolvamos, nós vamos viver uma vida de montanhas russas. Nós vamos viver uma vida de montanhas russas se não fizermos assim como Davi fez. Reconhecer que a vida é sobre Deus e não sobre nós mesmos. Preparar o nosso coração e deixá-lo de uma forma estável, fixa. E para ter um coração firme, eu devo ter uma determinação firme, fixa. E não uma mera intenção flutuante. E logo se quebra. Eu devo ter uma afeição inabalável, não um amor esvoaçante que se vai, que acaba. Não devo ser como se fosse uma borboleta que pousa ora nesta flor, ora naquela doce outra flor. Mas como de fato um verdadeiro pombo-correio, que vai direto ao destino. Eu devo ter uma compreensão contínua da minha dependência de Deus
e da doce suficiência de Deus caminhando comigo durante todo o dia empoeirado. Irmãos, quão diferentes são as linhas quebradas, interrompidas e divergentes que nós mesmos desenhamos. Nós mesmos. Linhas quebradas, interrompidas, divergentes, que nós desenhamos. O nosso cristianismo médio ele é representado de forma justa por palavras como estas. Que muitas vezes nós desenhamos. Palavras que não nos fazem arder de vergonha quando pensamos que um homem que viveu no crepúsculo da revelação de Deus, um homem que foi oprimido por angústias como as que espremeu estes salmos, deveria ter derramado essa solução. Nós que vivemos à luz do sol, que somos iluminados às bênçãos, nós hoje temos dificuldade em ecoar com sinceridade a verdade, a convicção da nossa fé. Nós temos dificuldades em manter um relacionamento sério e profundo com Deus. Corações fixos são raros entre os cristãos hoje. São raros os corações assim. Podemos até dar exemplos. Quem aqui consegue, por exemplo, demorar mais de 1 hora para consertar um eletrodoméstico quebrado? O que nós fazemos? Joga fora isso aqui, vamos comprar outro. Normalmente, nós fazemos isso. Fazemos isso em nossa vida, fazemos isso em casamentos desfeitos, corações fixos. Nem pensar. Estáveis. E esse é um conceito estranho ao homem moderno. E aqueles de nós que se dizem cristão respiram esse mesmo ar. Será mesmo, irmãos, que nós permanecemos em um coração fixo dessa forma? No verdadeiro relacionamento entre Deus e eu? Mesmo muitas vezes diante das incertezas da vida, há de fato um coração fixo, sincero em você? No seu relacionamento com o Criador? Quantas promessas você já fez a Deus em sua vida? Vou começar a frequentar a igreja de forma consistente. Eu prometo, Senhor. Vou ser assíduo nas orações. Prometo. Vou ler a palavra de Deus todos os dias. Prometo, Senhor. Eu vou usar os dons que me foram confiados para servi-lo na igreja local. Eu prometo, Senhor. Promessas. Promessas. E ainda assim, quando nós olhamos para trás, nós vemos um rastro de promessas quebradas, desfeitas. E o que é necessário? Coração fixo. Um coração fixo. E de onde isso vem? Isso vem de Deus. Isso vem de Deus. Isso vem a quem? Vem para aqueles que passam diariamente um tempo a sós com Deus. Para aqueles que passam diariamente orando e meditando na sua palavra. Irmãos, não há outro caminho. Não há. Se você não comesse comida por 1 semana, o que vai acontecer? Vai ficar fraco e eventualmente morreria. Se você negligenciar o seu relacionamento, a sua oração, o seu alimento espiritual na palavra de Deus, você vai ficar fraco. Você vai ficar fraco. Na caverna, Davi preparou o seu coração e ele disse: preparado está o meu coração. E então Davi, ele começa a cantar. Ele resolveu cantar e ele diz ainda no versículo 7: cantarei e darei louvores.
Então ele declara ele e a Deus a si mesmo. E ele diz, ele faz, na verdade, um elogio, né? E é uma atividade que nós escolhemos fazer, irmãos. Eu não preciso me sentir à vontade ou sentir vontade de louvar a Deus para começar a fazê-lo. Preste bastante atenção nisso. Não preciso sentir vontade para começar a louvar a Deus. No entanto, tendo começado, os nossos sentimentos acabarão por alcançar a nossa voz. O Espírito Santo, na verdade, nos permite louvar. Isso significa que nós podemos ter um relacionamento com Deus, louvar a Deus em todos os momentos e em todas as circunstâncias, mesmo quando nós estivermos em uma caverna. Inexplicável, né, irmãos? Cantar, louvar a Deus em uma caverna. E essa foi a determinação de Davi. É um convite a tornar a sua determinação também. Não vou deixar que as circunstâncias determinem quando eu me achego a Deus e quando eu devo louvá-lo. Porque não são as circunstâncias que devem determinar isso. Eu posso estar em uma igreja ou eu posso estar em uma caverna. Eu posso estar solitário ou eu posso estar em meio a uma multidão, não importa. Não é verdade? Concorda, irmãos? Posso estar entre amigos encorajadores ou ser ameaçado por um rei tolo. Eu vou orar, eu vou louvar ao Senhor. Nós não devemos apenas ir à presença de Deus. Nós devemos ir com o coração preparado e com vontade de louvar. E pergunto aos irmãos, não é nosso Deus digno de louvor sincero? Então lembre-se disso. Isso não apenas deve acontecer no sábado ou no domingo, ou nas quintas-feiras. E no verso 8, Davi resolveu despertar os próximos dias com louvor. Olha o que ele disse. Acorde, meu espírito. Olha lá no versos 8. Desperta, glória minha, despertai, saltério e harpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva, ou ao acordar, ao amanhecer. Não é interessante, irmãos, que Davi aqui ele começa a exortar a sua alma a despertar? Acorde. Às vezes é bom conversar sozinho, né? Acorde. Se você está com vontade de não fazer algo que Deus quer que você faça, converse consigo mesmo e diga, acorde. Levanta-se. É hora de nos ocuparmos em nosso relacionamento com o Criador. De nos ocuparmos em obedecer a Deus. Acorde. Mas eu não estou com vontade, a sua carne pode responder. E se sim, continue falando consigo mesmo, dizendo, não importa como que eu me sinto. Não me importa. Porque em Cristo eu sou um vencedor. Então eu vou fazer o quê? Vou obedecer a Deus. E Deus me ordena louvá-lo e agradecê-lo em todas as circunstâncias. Então, acorde, comece o seu dia com louvor. Como é que você começa o seu dia? Confesso para os irmãos, eu não sou uma pessoa matutina. Não sou. Mas Deus pode ressuscitar mortos. E nós vemos que aqui está uma ajuda, né? Prática. Despertar no caminho de Deus. Fazer o que Davi fez. Cantar canções de louvor. Fazer músicas para Deus. Mesmo no seu íntimo. Conversar e louvá-lo. Mas nós não vamos apenas louvar a Deus sozinhos. Porque olha lá no versos 9. Davi resolveu fazer. Ele resolveu louvar o Senhor entre as nações. Resolveu louvar ao Senhor entre as nações.
e ele diz no verso 9: Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, eu te cantarei entre as nações. É um anúncio surpreendente, porque Davi, ele diz que planeja louvar a Deus entre as nações, e isto, ele está dizendo, não é somente entre os judeus, mas entre os gentios também. Entre os gentios. E o judeu, como nunca, o que eles desejavam? Eles desejavam que os cães gentios, na verdade, eles não desejavam que os cães gentios ouvissem o nome de Jeová, exceto que apenas tremessem diante dele. Mas esse salmista, ele está ensinando pela graça um espírito missionário que espalharia o louvor e a fama do seu Deus a todas as nações. Se você realmente aprecia Deus, você não apenas o guarda para você. Uma lição. Não apenas o guarda. Você não apenas o vê como seu próprio Deus aqui guardado comigo. Se você realmente aprecia Deus, você faz de tudo para que Ele possa se espalhar a fama dele. Vale a pena notar que Paulo ele também retoma esse pensamento, justamente esse expresso em Salmos, quando ele diz lá em Romanos 15, 8, onde Paulo ele estava apelando à unidade entre os cristãos, judeus e gentios, e ele diz: porque eu vos digo que... Deixa eu só pegar aqui, irmãos. Romanos 15, 8. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmassem as promessas feitas aos pais. E logo no versículo 9, Paulo ele cita o salmista: e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. Então Davi, no versos 10 depois, voltando ao Salmo 57, ele diz: porque grande é o teu amor que chega até os céus. E a sua fidelidade chega aos céus. Nós vemos que Deus é um Deus amoroso, um Deus fiel, e que seu amor e fidelidade são grandes. Ele providenciou uma maneira para que os pecadores pudessem ser perdoados dos seus pecados. Nos dias de Davi, era através da oferta de cordeiros sacrificados. Mas isso era apenas uma imagem do que estava por vir, do porvir. E qual que foi o porvir? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Esse foi o Romanos 5,8. Deus demonstrou o seu amor por nós nisso. Ainda pecadores, Cristo morreu por nós. E essa é uma notícia que vale a pena comemorar, que vale a pena divulgar. O Filho de Deus morreu no lugar dos pecadores. E agora Deus perdoa e dá vida eterna a qualquer pecador que aceita o seu Filho. E então nós aprendemos, irmãos, que em vez de ficar introvertido e autoconsumido na caverna, pela graça de Deus, Davi olhou para cima, Davi olhou em volta, ele olhou para frente. E nós podemos resumir da seguinte forma: ele olhou para além de si mesmo. Versos 11, repetindo o verso 5. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra. Davi termina repetindo o refrão. Por que essa repetição? Porque é grande, porque é importante. Muito importante. O que realmente importa, irmãos, é a reputação de Deus. Seja exaltado a Deus acima dos céus. É fácil nós ignorarmos a amplitude desta visão, esquecendo que o abrigo de uma caverna e a retirada do inimigo teriam satisfeito a maioria dos homens na difícil situação de Davi. Mas seus pensamentos já haviam subido acima dos céus e seu Senhor não era um governante local, então Davi não estava pensando em si.
Ele está olhando para além de si, fixando o seu olhar em Deus, ansiando ver a reputação de Deus progredir, porque ele sabe que é exatamente isso que importa. Então, à medida que nós concluímos essa reflexão, nós somos desafiados a refletir sobre a nossa própria caminhada espiritual. Assim como Davi encontrou consolo e fortaleza na presença de Deus, nós precisamos também buscar refúgio no lugar secreto do Altíssimo. Que a história de Davi nos inspire a confiar plenamente em Deus, mesmo nos momentos mais sombrios, e encontrar reconforto na certeza de que Ele está conosco em todas as circunstâncias. Que a nossa jornada espiritual seja marcada pela constante busca pela presença divina, onde nós nos encontramos com Deus em um santuário sagrado de comunhão e paz. E é uma pergunta que nós precisamos fazer para terminarmos. Eu estou vivendo para a glória de Deus ou para algum outro objetivo? Não desperdice a sua vida. Não desperdice a sua experiência na caverna. Olhe para cima, olhe em volta e olhe para frente. Olhe além de você. Viva para tornar o seu coração um coração estável, fixo, em um relacionamento verdadeiro com Deus. Amém? Deus nos ajude, irmão.